Bom, a gente já foi apresentado, eu sou Humberto Terra, eu sou executivo comercial responsável pelo relacionamento da Uber com clientes de Tech and Finance aqui no Brasil. Comigo aqui a gente tem o Leandro, que vai se apresentar. Sou engenheiro de integrações e APIs na Uber para América Latina. É um prazer estar aqui com vocês nessa manhã. Bom, a gente trouxe aqui alguns números da Uber Brasil, inclusive nós celebramos agora no final de maio os 10 primeiros anos de Uber Brasil. Então, trazendo alguns números aqui para vocês, a gente completou 11 bilhões de viagens aqui nos 10 anos. Hoje, até um fato curioso para trazer, o Brasil é o maior mercado em número de viagens para Uber globalmente. Nesses 10 anos, a gente já impactou 125 milhões de pessoas no Brasil. Nós temos mais de 1,5 milhão de motoristas parceiros, operamos em mais de 70 países, em mais de 500 cidades. E aqui, falando mais diretamente da área de B2B da Uber, temos relacionamento com mais de 30 mil empresas aqui no Brasil. E aí vocês devem estar se perguntando de alguma maneira, né? Mas o que a Uber está fazendo num evento financeiro? O que tem a ver com a gente essa palestra? Bom, basicamente a gente entra um pouco no conceito de Phygital para poder entrar no porquê que faz sentido nós estarmos aqui. Basicamente, após a pandemia, a gente teve uma dificuldade muito grande de trazer as pessoas de volta às lojas físicas, principalmente varejistas e mais algumas empresas de engajamento também. E o Phygital, ele nada mais é que a junção do mundo físico e o mundo digital. Então, como que eu garanto que o meu cliente vai ter a mesma experiência, tanto no mundo físico quanto no mundo digital, de forma que ela seja síncrona e ele possa ter uma melhor experiência comigo, não um atendimento no canal separado que não consegue fazer transbordo ou que não está conectado às promoções, mas sim uma única comunicação, uma única fala com o meu cliente final. E aí a gente entra nos principais desafios, né, que é principalmente a integração desses sistemas hoje. Muitas das vezes a gente tem vários sistemas que podem se conectar, então tem sistemas de CRM, ERP, sistemas de plataforma de atendimento. Experiência do usuário, que é uma das coisas que é muito complicada, fazer com que ele tenha uma única percepção da empresa, um único entendimento, uma única visão sobre a empresa. E a parte de segurança e privacidade também é um outro tópico muito importante, onde você, de certa forma, quer garantir que o seu cliente tenha uma maior segurança, ele tenha uma privacidade nas informações dele, até mesmo por questões de LGPD, e a manutenção da identidade da marca, garantindo que ele não tenha uma má experiência com você em algum dos fluxos que ele possa vir a utilizar os seus serviços. E aí, quais são esses principais objetivos, né? Aumentar esse engajamento, né, do cliente com a marca, esse é um dos objetivos principais. Melhorar a conveniência, para que ele tenha uma experiência única, impulsionar as vendas, então que vocês tenham a utilização maior dos serviços de vocês, que impulsione as vendas de vocês e até mesmo fomentar a fidelidade do cliente. Ou seja, manter meu cliente mais fiel à minha marca, seja um banco, seja uma seguradora, seja um varejista, como que eu garanto que o meu cliente ele vai estar mais fidelizado à minha marca? Bom, aqui a gente traz um exemplo claro que a gente tem no Brasil. Então, a gente traz uma API que a gente tem desenvolvida e implementada com a Porto Seguro, onde hoje a gente atende de diversas maneiras através dessa API que foi desenvolvida aí entre a Uber e a Porto Seguro. Então, eles desenvolveram uma integração tanto para apoiar dentro dos sinistros e ali no que a gente chama de Road Car Assistance, mas também isso virou um produto dentro da Porto Seguro, que hoje você tem a opção onde você consegue escolher entre o tradicional carro reserva, no caso de um sinistro que você tenha com o seu carro, você pode substituir isso, né, por um voucher Uber ali, claro que dentro da sua apólice de seguro. Bom, e aí aqui trazendo para vocês algumas métricas e que a gente trouxe para vocês dentro, né, desse agente de engajamento. Então, tanto numa perspectiva de redução de custo, então a gente vê uma redução de custo de até 40% quando a gente compara com táxi, muito conectado com essa parte do Road Car Assistance, uma melhora do NPS e satisfação do cliente,
porque através da API isso já está conectado dentro dos sistemas da Porto Seguro. Você consegue ali em minutos, de fato, atender a um sinistro. A autonomia para o cliente, então hoje esse cliente ele tem a possibilidade não só de escolher entre o tradicional carro alugado, mas ele tem essa segunda opção da escolha do voucher Uber. E aí uma economia expressiva, dado que isso é feito através de API, você tem um mínimo de interação humana, né, para que esse serviço aconteça. E aí, claro, junto com isso também um ganho de performance. E aí alguns casos de uso mais comum e os principais sistemas que podem ser integrados. Então, hoje a gente está falando do produto específico de vouchers da Uber, né? Então, existe uma API específica para criação, gestão e manutenção desses vouchers, e eles podem ser conectados a muitos sistemas diferentes. Pode ser conectado a um ERP, a um CRM, a uma plataforma de atendimento, a uma plataforma de data analytics, por exemplo, para que você possa entender na jornada do cliente em que momento faz mais sentido você oferecer esse voucher para ele, em que momento você vai ter um maior engajamento desse cliente no fluxo que você está propondo para ele. E uma coisa que é muito interessante, né? Muitas das vezes acaba se utilizando em programas de fidelidade mais gift cards. E o gift card, você tem o modelo que você faz a aquisição, você faz a venda ou entrega para o cliente, mas o cliente ele não tem a visibilidade para poder pedir um suporte, às vezes está na mão de terceiro, e você fica sem visibilidade do uso ou não uso. Quando faz a utilização de voucher via estes mesmos sistemas, você tem esse retorno para dentro dos seus sistemas. Se o meu cliente realmente utilizou, que porcentagem ele utilizou e quando foi que ele utilizou. Então, ele torna muito mais assertivas as campanhas, te dá muito mais retorno para que você possa entender a longo prazo para onde você está driveando o teu caso de uso. E acho que aqui, só adicionando um ponto que também é muito interessante, o voucher da Uber ele é um produto construído dentro de casa. Então você ganha ali uma vasta e ampla... você consegue aumentar muito as probabilidades, as possibilidades que você consegue criar com esse voucher. Então, dentro da solução de voucher da Uber, e isso tudo está dentro das APIs, você consegue criar não só regras de validade desse voucher. Então, eu quero criar um voucher que tem uma validade de 1 semana, mas você também ganha ali uma ampla possibilidade de tanto o modelo que esse desconto vai ser aplicado dentro da Uber. Então, você quer dar um percentual de desconto até um determinado valor, você quer dar um valor fechado para aquele usuário, você consegue segmentar as categorias de veículos que estão disponíveis dentro desse voucher. Então, eu quero liberar isso só para UberX, eu não quero liberar isso para entregar um serviço mais premium para o meu cliente com o Uber Black, e até mesmo você consegue fazer restrições de locais. Então, eventualmente, você está pensando em fazer uma campanha para trazer pessoas para sua loja, conectando com o feed digital que o Leandro trouxe. Isso é algo que você consegue. Então, você consegue a restrição, que aquele voucher tem uma validade apenas para aqueles locais, isso fica automatizado. Nós temos endpoint para fazer tudo isso também através de uma API. Bom, a gente trouxe aqui alguns casos de uso mais comuns que a gente tem visto no Brasil. Coloquei de proposta aí um ponto de exclamação no final, porque a gente vem descobrindo isso junto com os nossos clientes no Brasil. Mas a gente tem aqui, né, troca de pontos e milhas através dessas APIs dentro de programas de fidelidades, etc. E uma vasta. A gente tem aí as vendas de voucher dentro de marketplace. Então, acredito que vocês já foram impactados dentro de alguns dos bancos em fintechs no Brasil, que você consegue comprar um voucher ali para não necessariamente ter que usar a opção de dinheiro, aquisição e retenção de clientes. Então, eu vou dar um voucher Uber, eu trouxe ali no segundo slide para vocês. A gente tem 125 milhões de pessoas que já usaram o aplicativo da Uber no Brasil. Então, eu vou ali, ative sua conta e você ganha R$20 de Uber para utilizar. E para retenção a mesma coisa, utilize seu cartão uma vez por mês ou atinja um determinado valor de gasto mensal e você consegue um incentivo. Loyalty e gamificação, nós temos alguns cases em andamento, inclusive, onde, né, tem aí todo uma estratégia de lock-in do cliente, de multiprodutos e de utilização conectados a um programa de loyalty.
Questão de ativação de cartão, fiz uma pesquisa recente, fiquei surpreso, a gente tem 780 milhões de cartões no Brasil. Então existe aí uma competição para atrair esse usuário para de fato utilizar esse cartão dentro do seu banco, dentro da sua empresa, e aqui acho que, né, abre uma vasta oportunidade para a gente explorar, e aí já tinha adiantado, né, a gente vem descobrindo, vem construindo isso junto com os nossos clientes no Brasil, então a gente quer descobrir isso com vocês também. Eu acho que um outro ponto bastante interessante quando a gente fala de casos de uso a gente vê outros casos também lá na ponta, né? Então, muitas das vezes, uma financeira que quer impulsionar a uma loja de carro que tem a utilização do seu produto, ou um feirão de vendas. Então, alguns tipos de casos de uso específicos, tanto no ramo de financeiras, tanto no ramo de bancos, de seguradoras, você consegue fazer, criar coisas que possam impulsionar o seu cliente a ele aparecer e diminuir a taxa de no-show, né, onde a pessoa fica realmente esperando pelo cliente, ou às vezes até despender um tempo para que pudesse receber aquele cliente ali num feirão, ou algum momento, e aí aquele cliente simplesmente ele não aparece. Então isso também surge como fator que pode apoiar no engajamento do cliente a fidelizar com a marca. Bom, a gente falou um monte do produto e a gente trouxe aqui para vocês algumas telinhas e alguns diferenciais que a gente tem dentro desse produto. Como eu comentei, é um produto desenvolvido dentro de casa, então a tecnologia por trás aqui é de fato toda da Uber. Então a gente trouxe 3 telas aqui que são super interessantes. A primeira tela é uma tela de resgate, o que é muito positivo, tá? No final da distribuição desse voucher, ele é um link, e assim que você clica nesse link, se você tem o aplicativo da Uber instalado, a gente já conecta esse voucher direto no aplicativo, então não tem aquelas telas e etapas que você precisa entrar na carteira para adicionar um código. E aí nessa primeira tela você já tem aqui as informações desse voucher, né? Nesse exemplo aqui a gente tem um voucher de R$60, uma possibilidade também que é muito interessante é a utilização de uma logomarca, então é uma forma também de você impactar o seu usuário dentro do aplicativo da Uber. Na segunda tela, a gente tem uma tela que mostra todas as regras que aquele voucher vai seguir, como eu comentei com você. Então, se tem uma restrição de local, você vai ver ali, olha, esse voucher só vai funcionar se você ir ou partir deste local. A data de validade, enfim, todas as regras nessa segunda tela. E na última tela existe uma interação direta com o aplicativo da Uber. Então, ali, como vocês podem ver, eu circulei de vermelho tanto o nome, né, e aí vocês customizam, vocês conseguem fazer isso desse voucher. Ali embaixo também, né, qual que é o saldo que vai ficar disponível. E ali também dentro das categorias, claro que se, por exemplo, nesse caso o Uber Black está disponível, ele vai aplicar automaticamente. Caso você tivesse feito a restrição, não aplicaria e ali aparecia o preço cheio. Mas assim que ele é aplicado, você vê o preço original após o desconto e embaixo qual que era esse preço, né, originalmente. Então, a gente entende que isso também traz e possibilita, né, que você tenha uma interação não só no resgate, que é o que é muito comum acontecer dentro de programas de fidelidade. Então, eu resgatei o benefício lá no dia 1º do mês, fui usar no dia 15, nem lembro que é aquela empresa que me deu aquele benefício. Então, aqui a partir do uso, enquanto houver 1 centavo de saldo na carteira, tudo isso vai ser aí também uma forma de você impactar esse usuário. E um outro ponto interessante também, seguindo as regras, né, como o Humberto comentou, a gente entra também no ponto de geolocalização. Então, para algumas empresas faz bastante sentido, né? Até mesmo voltando no caso de financeiras que estão apoiando lojas em feirões, você consegue, por exemplo, fazer com que esse voucher ele só funcione na seguinte latitude e longitude. Você consegue montar um raio de atendimento. Ou então, por exemplo, vocês estão patrocinando um evento, né, um show, seja num estádio de futebol ou até mesmo em algum lugar, você consegue montar um raio e informar que aquele voucher que você está oferecendo para o seu cliente, que comprou com o seu cartão no sistema, por exemplo, do cliente parceiro, esse voucher ele só é válido para corridas até este local. Então você consegue cobrir uma corrida completa, uma corrida parcial e garantir que esse cliente ele só vai utilizar esse voucher caso ele esteja indo para aquele destino final, que é o show dele, por exemplo. Então são vários casos de uso que você consegue explorar utilizando as restrições e principalmente a geolocalização também. E aqui um ponto também que é muito interessante dentro disso
o nosso voucher ele é pago pela utilização e não pelo que é gerado. Então, Betinho, eu criei aí R$1 milhão de voucher, mas no fim das contas foram utilizados R$10 mil desse voucher. Quanto que a Uber vai me cobrar? A gente vai cobrar exatamente os R$10 mil que foi o que foi consumido. Isso por si só também já abre uma grande, vasta possibilidade para vocês. Então, dentro de um programa de fidelidade, eventualmente você consegue trabalhar com datas e essas restrições para no fim do dia entregar performance. Então, acho que esse é um ponto também super interessante. Tá aqui com o time comercial da Uber também para vocês trocarem uma ideia. Também tem a questão do prazo de pagamento. Então, a gente tem um prazo de pagamento dentro das soluções que a Uber para Empresas oferece no Brasil. Então, a gente pode explorar isso um pouco mais no detalhe, mas especialmente o pagamento pela utilização e não pela emissão, eu também entendo que é um dos grandes diferenciais que o produto de voucher tem aqui na Uber. Tá bom? E aqui são alguns clientes nossos que hoje já utilizam essas APIs com a gente. Então, tanto a API de voucher quanto o resto do portfólio de API que a gente não trouxe hoje para esse tópico. Então, são várias oportunidades, vários produtos montados em cima das APIs da Uber. Né? Então, a gente atende desde seguradoras, na parte de roadside assistance, na parte de opção ao carro reserva também. A gente atende companhias aéreas na parte de contingência, quando um voo é cancelado ou quando um voo é alterado. Então, são vários casos de uso que a gente possui hoje com esses produtos e uma vasta experiência também que a gente consegue compartilhar com vocês desses casos que a gente já viu pelo mercado. Bom, a gente vai chegando no final da nossa apresentação. A gente vai deixar o nosso e-mail aqui corporativo para vocês. Vai ser um prazer conectar vocês com qualquer pessoa do time do Uber para Empresas no Brasil. A gente separou um presente para vocês também experimentarem esse voucher na prática e entenderem, né, como usuário, como é que isso de fato funciona. A gente tem aqui na frente a Lud e o Murilo. A gente vai descer também para trocar uma ideia com vocês. Se quiserem falar um pouco mais, entender um pouco mais, discutir uma ideia que eventualmente, né, vocês possam ter vindo à mente aqui dentro desses 20 minutos. E também deixar um presente para vocês aí. É só falar com qualquer um de nós, a gente vai entregar esse voucher para vocês. É isso, muito obrigado e a gente se fala em breve. Muito obrigado a todos.